Louvado seja o nome de Jesus, amém? Obrigado aí pelo Natal, viu? Eu acho que eu vou precisar comprar mais presente para os meninos, para a mulher. Estou brincando. Mas a semana foi muito especial para mim também. Agradeço o convite. O que mais eu ganhei aqui de especial essa semana foram os amigos, novos amigos que eu pude encontrar aqui. Uma família adventista muito receptiva, muito calorosa, com certeza marcou a minha vida. E tive a oportunidade também de estar aí praticando o esporte que eu gosto, aí no Parque Madureira. Marcelo foi testemunha, né, Marcelo? Para quem duvida que eu ando de skate, tá aí, ó, tá aí a foto, tá bom? E você me viu cair alguma vez, Marcelo? Marcelo não me viu cair não, porque no dia que eu caí ele não estava lá não. Minha esposa, quando viu essa foto aí, disse: Jesus, misericórdia, salva meu marido, o que ele está fazendo da vida, meu Deus? Mas a gente já está aí praticando aí um tempinho já dá para fazer algumas estripulias. Não sei se aqui no Rio usa essa palavra, estripulia, mas na Bahia significa arte, né? O menino quando faz arte, pinta o set, fazer uma estripulia. Mas é bom porque a gente vai passando dos 40, mesmo com essa carinha assim de novo ainda, e aí a gente vai descobrindo no esporte uma renovação da vida, uma renovação da mente, e é muito bom para a saúde a prática do esporte. Mas eu queria apresentar aqui para vocês um pouco da minha família, para não ir embora sem vocês conhecê-los. Essa daí sou eu e minha esposa há um tempinho atrás. Já vai um tempinho. Na verdade nós estamos assim agora. Aí agora já é mais atual essa foto. Minha esposa Rúbria. Aí é meu filho Tiago, que tem 15 anos. Esse é meu filho Luca. Difícil para o carioca falar Luca, né? Só fala Lucas. Mas é Luca. Luca, 6 anos. O aventureiro Luca. Esse aí 5 anos, chamado de Lael. Lael. Marco Lael. Que significa presente de Deus, ou dedicado a Deus. E essa daí é uma foto da minha igreja atual lá em Salvador. É uma igreja que ainda está em construção, a minha igreja central, uma igreja que tem aí 200 membros, ainda está no começo, né? Uma igreja nova, e uma igreja muito carente também, uma comunidade muito carente. Para vocês terem uma ideia, essa igreja aí com 200 membros, o dízimo não passa de R$10.000. Para você ver como é uma comunidade carente, não é? E se alguém se sentir abençoado e tocado e chegar ali no final e falou: pastor, dá para ajudar a tua igreja aí? É só me procurar, que tem muitas necessidades nessa igreja, muitas. Eu quero terminar ela antes de Jesus voltar, amém? Glória a Deus. Mas queridos, a mensagem que Deus tem para nós hoje é uma mensagem muito especial. Eu não tinha combinado nada aí com a cantora, como é seu nome, minha irmã? Thelma Valentina. Não tinha combinado nada com ela que eu ia pregar sobre a volta de Jesus, e ela nos inspirou aí com esse hino poderoso falando da volta de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Mas antes de abrirmos a Bíblia, vamos pegar a Bíblia. Já quero deixar registrado aqui, obrigado a Marcelo, obrigado a Genilson e Ana, Nádia, Rodrigo, todos aqueles que estiveram aí envolvidos diretamente com a minha estadia aqui. Paulo, que me levou para comer um nhoque na casa dele com o pastor Paulo. Ritinha, que todo dia aí me deu um abraço caloroso. Márcio, que me levou para conhecer. Márcio não, André. Cadê o André? Está aí não?
Ah, tá ali atrás, ali. Tá te procurando, tá ali escondidinho ali. O Andrezão que me levou para conhecer um paraíso aqui no Rio de Janeiro, que é aquelas praias bonitas lá, que eu não sei nem o nome, que é tão difícil. Guarati, Grumari, é isso mesmo? Grumari, que coisa linda, que espetáculo. Parecia que estava no Havaí, coisa linda. Só fiquei com pena que não apareceu uma prancha para pegar uma onda. Mas tudo bem, deixa para a próxima. Mas queridos, pega a Bíblia agora, deixa eu ver todo mundo com a Bíblia na mão. Levanta a Bíblia assim. Eu vou dizer Bíblia na mão, você vai dizer e Jesus no coração, tá bom? Eu quero ver a alegria e a animação do povo do Rio de Janeiro. Bíblia na mão. Eu vou dizer maravilha, você vai dizer oh glória, maravilha. Eu vou dizer maravilha de novo, você vai dizer oh bênção, maravilha. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, fogo na igreja, água no tanque, aprenderam, né? Fogo na igreja, água no tanque. E tem água no tanque hoje, Rodrigo? Deixa eu ver. Tanque que vive vazio, racha. E aí você já viu, né? Rachou o tanque, está rachando tudo. Ah, o tanque está cheio. Tem batismo hoje aqui na igreja do colégio. Amém? Amém. A igreja do colégio batiza ou não batiza? Batiza para a honra e glória de Deus. Daqui a pouco as águas do tanque vão se agitar e haverá um milagre aqui nessa igreja. Mas agora segure a sua Bíblia, feche os seus olhos e repita comigo. Querido Deus, com a tua palavra em minhas mãos, quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Pela imagem que está no telão aí, você já tem ideia de qual texto que nós vamos ler? Você tem lido Apocalipse 14? Vamos para o verso 14. A colheita. Apocalipse, no capítulo 14, queridos, tem uma mensagem muito especial para a igreja. Você sabe que aí no capítulo 14, ele começa falando dos 144 mil, da igreja de Deus que vive a terceira mensagem angélica aqui, nessa geração. Aí vem a tríplice mensagem angélica, a primeira mensagem do anjo voando pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Depois tem o anjo, o segundo anjo, anunciando a queda de Babilônia. Depois o terceiro anjo, dizendo que aqueles que escolheram adorar a besta, ficar contra Deus, contra a palavra de Deus, eles receberão o seu castigo. E aí o capítulo 14 continua, a quarta voz aí você vê, quer dizendo, para quem for morrer, quem descansar no Senhor, não deve se preocupar, porque é bênção, descansar no Senhor é bênção. E então aparece essa imagem que está aí no telão, a volta de Jesus sendo vista como uma colheita, como uma ceifa. Jesus aparece aí numa nuvem branca, diz o verso 14,
olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus voltando para fazer a grande colheita da terra. Jesus voltando para acabar definitivamente com o problema do pecado e separar quem é de Deus e quem não é de Deus. Você é de Deus, meu irmão? Você é de Deus, meu irmão? Agora, o que muitas pessoas não se lembram é que a colheita ela é feita de duas maneiras. Primeiro, a colheita dos grãos, e depois a colheita da uva, das uvas. A primeira colheita está aí no verso 15. Vamos ler aí. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. O anjo vai e ele fala para Jesus: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aí o verso 16 diz assim: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. O anjo, ele olha para Jesus e diz: ceifa. E Jesus passa a foice e ceifa. E o que é que Jesus ceifa? Jesus ceifa os grãos. Jesus recolhe o trigo. Jesus recolhe a descendência da mulher, da igreja. Mas a colheita ainda não terminou. Esses são colhidos para serem levados para o céu. Mas olha o que diz aí então a continuação, a segunda parte da colheita. A Bíblia chama de vindima. Vindima. E diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Percebam, a primeira colheita é feita por quem? Por Jesus. Mas agora aparece um outro anjo com uma foice afiada para fazer uma outra colheita que se chama vindima, a colheita das uvas. E continua dizendo assim: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Verso 19: então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Você conseguiu perceber a diferença da colheita feita por Jesus e da colheita feita pelo anjo? A primeira colheita
é colheita para a vida eterna, para o céu. A segunda colheita é colheita para a morte eterna, é colheita para o juízo final. Tem muitos detalhes aí que eu não vou mencionar por causa do tempo, mas se nós voltarmos aí um pouquinho na Bíblia, lá para a parábola do trigo e do joio, você vai perceber que Apocalipse 14, essa visão da colheita, é uma visão da volta de Jesus e do juízo, e será um juízo duro para aqueles que não se prepararam para esse momento. A primeira colheita do trigo, a segunda colheita da uva. Aí está a foto de um lagar. O lagar era dois buracos na pedra, um em cima do outro. A uva é colocada ali, naquela parte de cima, e as pessoas ficam ali pisando aquela uva, e vai escorrendo ali o caldo, o suco. E é interessante que a Bíblia apresenta a uva aí amadurecida, o caldo vermelho, para que nós tenhamos a ideia do sangue, da morte. Essa colheita do anjo é para esmagar os inimigos de Deus, esmagar os maus, esmagar, pisar, até, diz a Bíblia aí, encher tanto de sangue a terra, que o sangue vai chegar perto dos freios do cavalo, de tanto que vai encher de sangue, simbolizando a destruição final dos inimigos de Deus, daqueles que não escolheram ser amigos de Deus, daqueles que escolheram viver nessa terra praticando o mal e oprimindo os inocentes. A justiça será feita, queridos. E aí no finalzinho fala que é numa extensão de 1.600 estádios. Essa extensão aí é a extensão da Palestina, quase 300 quilômetros. Simboliza que toda a terra será alcançada. Simboliza que ninguém que vai estar nesse planeta aqui ficará de fora. Ou ele estará na colheita do trigo, ou na colheita das uvas. Agora vamos voltar um pouquinho para a parábola do joio e do trigo, que eu quero apresentar aqui alguns elementos complementares dessa visão. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Se Jesus voltasse hoje, se hoje o nosso Senhor Jesus Cristo passasse a foice sobre a terra, nós seríamos colhidos na primeira fase da colheita ou na segunda fase da colheita. O seu fruto, meu querido amigo, meu querido irmão, está amadurecendo para o celeiro do céu ou está amadurecendo para os lagares da terra? O fruto da sua vida, a história da sua vida está sendo amadurecida para o céu ou para o inferno? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo, verso 37.
Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então aqui está a explicação de Apocalipse 14, da colheita. O trigo são os filhos do reino. As uvas são os filhos do maligno. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. A ceifa é a volta de Jesus, e os ceifeiros são os anjos. Interessante isso, né? A colheita dos filhos do reino, a colheita dos filhos de Deus, ela é feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A colheita dos salvos. Mas a colheita dos filhos do maligno, ela é feita pelos anjos. Os anjos ajudam Jesus na colheita. Agora olha o verso 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Olha que interessante a palavra que Jesus usa aí, não é? Ajuntarão do seu reino todos os escândalos. E os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. A gente começa com Apocalipse, e ela fala do lagar. A gente vem para Mateus, para a parábola da colheita, da ceifa, e ali fala de fogo. Tudo é uma coisa só, queridos. Só para a gente entender. Porém, verso 43, os justos, aqueles que são da semente, da descendência da mulher pura, da igreja verdadeira de Deus, da igreja que vive pela palavra de Deus, da igreja que vive por toda a palavra que sai da boca de Deus, a igreja que vive pela fé, sola fide, sola escritura, a igreja que voltou para um estilo de vida baseado apenas na palavra de Deus, essa igreja, verso 43, aí está essa igreja. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: amado de Deus. Se for mulher, diga amada de Deus. Se for pequeno ou for criança, diga amadinho de Deus. O Genilson chegou lá na casa dele dizendo: Ana, agora só me chama de amadinho de Deus. Eu não sei porquê. Eu não sou criança, mas está na categoria. Olha nos olhos aí da pessoa que está do seu lado. Se for marido e mulher, pode se apaixonar. Se não for, olhe e pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí? Se Jesus voltasse hoje, amado de Deus, em que grupo você estaria?
Em qual parte da colheita você seria separado? Se você não quiser responder, não responda, mas pense. Você percebe que é um assunto muito sério esse? Agora, estamos vivendo num tempo de julgamento. Já começou o julgamento de Deus. Desde 1844, Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo, no santuário celestial, e começou o julgamento de Deus. Jesus passou a ser o nosso advogado. Nós estudamos ontem aqui que Jesus, o grande príncipe Miguel, é o defensor dos filhos do seu povo nesse tempo. E se nós não aprendermos a andar com Jesus, se nós não aprendermos a ser amigos de Deus nessa geração, se nós não deixarmos que o Espírito de Deus nos convença do pecado, da justiça e do juízo, provavelmente nós iremos perecer. Nós precisamos entender, queridos, o que é que está acontecendo no céu agora. O que é que está acontecendo no céu agora? Eu queria que aumentasse um pouco mais o microfone para eu não precisar falar tão alto e... Obrigado. O que é que está acontecendo no céu agora? Jesus, Ele está do lado do trono do Pai, e a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ok? A Bíblia diz que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele intercede por nós, que Ele passou tudo o que nós passamos aqui na terra, então Ele tem condições de nos representar diante do trono de Deus. A colheita ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Enquanto não acontece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo o quê? Eles estão no julgamento, no juízo. E a primeira fase do juízo, que é o juízo investigativo, já começou. A Bíblia chama o dia da expiação celestial. No antigo santuário do deserto, existiam dois compartimentos. O primeiro aqui, santo. O segundo, santíssimo. O sacerdote, ele ia no primeiro compartimento, no lugar santo, todos os dias. Oferecer ali as orações, jogar ali na cortina o sangue dos animais que era derramado, que simboliza o registro dos pecados. E essa cortina, durante o ano todinho, ela ficava toda salpicada de sangue, que a pessoa ia lá na parte de fora, colocava a mão sobre o animal, confessava seus pecados, os pecados eram transferidos para o animal morria ali, era imolado, o sangue era derramado, o animal era oferecido em holocausto, e o sangue que estava contaminado pelo pecado, ele era aspergido na cortina, mostrando que ali era o registro dos pecados das pessoas. Isso era feito todo dia. Imagine como é que não ficava essa cortina do santuário. Mas tinha um dia no ano, dia 22 de outubro, no nosso calendário, que era chamado de o dia da expiação.
A palavra expiação significa purificação. Nós podemos também dizer, era o dia da misericórdia. Era um dia de juízo, porém, misericórdia para aqueles que acertavam as contas com Deus, confessavam seus pecados, ofereciam um sacrifício. E a Bíblia diz um dia de condenação para aqueles que não acertavam as contas com Deus. E lá em Levítico 16 você pode ler que aqueles que não acertavam as contas com Deus, eles eram eliminados do povo, banidos do povo e deixados lá no deserto para eles se virarem sozinhos. Eles acabavam morrendo no deserto. Nesse dia, o que é que acontecia? O sumo sacerdote, ele não apenas entrava no lugar santo, mas ele ia até onde estava a arca da aliança, aonde tinha uma tampa de ouro com 2 querubins, chamada de propiciatório, aonde a glória de Deus, o Shekinah, se manifestava, e o templo era enchido com a sua glória. Nesse dia, o único dia do ano, era oferecido um sacrifício especial, e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ele se jogava ali ao chão, mostrando completa humildade diante de Deus e pedindo a Deus que aceitasse o sacrifício feito pelo povo. E sabe o que acontecia nesse dia? Deus aceitava o sacrifício do Cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, e a cortina do santuário, a segunda cortina, essa aqui que separava, que estava toda salpicada de sangue, com os registros dos pecados, essa cortina era completamente purificada pela glória de Deus. Sabe o que é que isso significa? Significa que a propiciação foi realizada. Sabe o que significa propiciação? Que vem da palavra propiciatório. Significa que a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre o pecador, foi desviada para o Cordeiro. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele recebe a condenação por todos os pecados da humanidade. Ele morre a morte eterna. A ira é desviada da humanidade para Jesus. A propiciação é feita. E quem aceita Jesus, em vez de receber ira e condenação, recebe graça e misericórdia. Então essa ira que está preparada, o fogo, a figura do lagar sendo pisado, a cólera de Deus sendo derramada sobre os filhos do pecado, os filhos do maligno, não precisa ser derramada sobre nós. Se nesse tempo de juízo investigativo, de purificação do santuário celestial, nós tivermos a Cristo como nosso advogado, como nosso defensor. Vocês estão entendendo a conexão da colheita com o santuário? Estão entendendo que o santuário ensinava tudo isso de uma outra maneira? Aí está mais uma imagem do santuário. Então hoje nós estamos vivendo um tempo chamado Dia da Expiação Celestial. Jesus, como nosso sumo sacerdote, representante da raça humana, porque Deus se fez homem, amém? Ele é Emanuel, Deus conosco, Deus se fez homem. Ele está no santuário celestial, oferecendo ao Pai um meio para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, para que os pecados que foram escritos no livro
do registro, do memorial das mais obras, seja apagado para sempre da história do universo. Ontem nós estudamos aqui que existem vários livros no céu, o livro da vida, mas também os livros com os registros das boas ações e os livros com os registros das más ações. Quando o nosso nome passa lá no céu, quando o meu nome passa lá diante do tribunal de Deus, eu estou vivendo uma vida com Jesus, deixando Jesus me salvar todo dia, dependendo de Jesus todo dia, fazendo de Jesus o meu advogado, vivendo pela fé em Cristo, confessando meus pecados, vivendo em comunhão com Deus. Então, quando o meu nome é passado lá, e ali é apresentado pelos anjos como testemunhas as acusações contra mim, o meu advogado, o Senhor Jesus, ele apresenta as marcas da cruz, ele apresenta as feridas, ele apresenta o sacrifício, e ele diz: esse é meu, esse foi justificado por mim, ele me aceitou. E sabe o que acontece? O anjo pega, seleciona todo o texto lá que está com meus pecados e aperta delete. E aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Só que enquanto esse processo não finaliza, nós estamos aí, queridos, nos arriscando a cada dia, quando nós nos afastamos de Deus, porque cada dia pode ser o último dia, porque cada tempo pode ser o último tempo, cada minuto e cada segundo pode ser o último minuto e o último segundo. Então, sabendo de tudo isso que está acontecendo, eu não posso me dar o luxo de andar de bobeira, de vacilo, sem Jesus nessa geração, nesse tempo de juízo, quando nós estamos às portas da colheita. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela aí: amado de Deus, você tem andado de vacilo por aí? Amado de Deus, você tem andado sozinho por aí sem Jesus? Está vacilando, está pisando na bola, está se arriscando. Tá ou não tá? Queridos, andar por esse mundo, nessa geração, sem Jesus, está vacilando. Ninguém esperava que acontecesse uma tragédia com essa lancha Cavalo Marinho na travessia Mar Grande, Salvador. Para quem já foi a Salvador, você sabe que quando você olha para frente assim, tem a ilha de Taparica, que é uma coisa lindíssima, paraíso. E não tem ainda uma ponte da ilha de Taparica para a cidade de Salvador. Já estão até começando a construir essa ponte. É mais ou menos a distância Rio-Niterói. Eu não sei se a Rio-Niterói são 13 quilômetros. 13,5. A distância Salvador e Taparica é uma distância de 13 quilômetros. Então eles vão construir aí uma ponte tipo Rio-Niterói. Mas enquanto não tem ponte, você tem que atravessar de ferry-boat, não é? De balsa, ou então nessas lanchinhas que saem todos os dias ali a partir de 5 horas da manhã, porque muita gente mora na ilha e trabalha em Salvador, igual o Rio-Niterói. Mora em Salvador,
trabalha na ilha e vice-versa. E naquela manhã, a maré estava meio brava. E eles entraram na lancha. Eles não esperavam que ia acontecer isso. E aconteceu uma tragédia. A lancha a cavalo marinho, estava chovendo e veio uma onda maior. Parece que o pessoal todo foi para um lado só da lancha, porque começou a molhar. Só tinha cobertura de um lado, e aí juntou todo mundo, peso de um lado com uma onda, e a lancha ela virou. As pessoas que estavam na parte de baixo tiveram muita dificuldade para sair. Ali naquela lancha tinha um bebezinho. Já falei aqui essa semana, mostrei essa foto. Um bebezinho adventista, da igreja adventista de Mar Grande. E depois aí está o pai, está a menina ali desbravadora. Aí na igreja adventista de Mar Grande foi feito um velório daquele bebê. Ele estava com a sua avó. Chegou a hora, o tempo acabou para ele. Ainda bem que era um bebê. Morreu inocente. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar, amém? Mas e os outros? Foram 18 pessoas que morreram ali naquela tragédia. Essa menina que está aí, ela conseguiu sobreviver. A morena. Paula e Laís. Mas a sua prima, a da outra foto, a mais branquinha ali, ela morreu naquele dia. O tempo para eles acabou, queridos. Ou eles já estavam com a vida em dias com Deus, ou serão ceifados. Você já sabe para quê? Para o lagar ou para o fogo. Não tem meio termo, não tem conversa fiada. É isso aí. E aí eu fui dar uma olhadinha aqui e fui ver como é que está aqui as balas perdidas aqui no Rio de Janeiro. Você tem noção da quantidade de pessoas que já morreram aqui no Rio hoje de bala perdida? Você tem noção? Alguém aqui sabe? Olha aí a reportagem. 632 vítimas de balas perdidas em 2017 aqui no Rio de Janeiro. Gente, eu estou falando só de balas o quê? Só de balas perdidas. 632 vítimas. Quer dizer, quem é que garante que nós não seremos os próximos? Quem é que garante que eu vou estar vivo amanhã? Quem é que garante que eu vou estar vivo na semana que vem? Quem é que garante que eu tenho todo o tempo do mundo? Nada garante, queridos. Nós estamos no meio de uma guerra, de um grande conflito do bem contra o mal. E Jesus não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades. Ele prometeu que em meio à aflição Ele estaria conosco. E alguns têm sofrido muito, porque têm perdido as pessoas que amam. Mas sabe, queridos, você perder alguém que você ama, aquela pessoa dormir no Senhor é uma coisa, mas você perder alguém que você ama, aquela pessoa ali morrer sem Deus é outra coisa. Ontem, o meu filho de 15 anos, ele atualmente está morando na Suíça. Eu falava com ele pelo WhatsApp, e ele me dizia que ele está fraco na fé, ele não tem ido para a igreja lá, a igreja é longe, pouco tem feito culto. E depois eu mandei uma mensagem para ele, eu não recriminei ele, não falei nada. E depois eu mandei uma mensagem assim para ele: filho, eu até já estou me acostumando a viver longe de você aqui na terra.
Você teve que ir para aí, está longe. Mas pensar que no céu também a gente vai ter que ficar longe. Falei, filho, se você também não buscar Jesus, não der uma chance para Jesus na sua vida, a gente vai passar a eternidade separado, filho. Eu larguei a mensagem. Quando foi de manhã, ele me ligou e falou: pai, nós estamos fazendo o culto aqui agora, pai. Você pode fazer a oração final? E eu orei ali por ele. Mas graças a Deus que nós conhecemos muitas pessoas que estão tomando a sua decisão. Graças a Deus que nós conhecemos muitas pessoas que estão fazendo de Jesus o seu advogado, o seu Salvador. E nessa manhã nós iremos assistir um batismo de alguém muito especial, que entendeu o que é que está acontecendo nesse mundo, entendeu o que é que está acontecendo no universo, e pensou assim: olha, eu não posso perder mais tempo, eu não posso demorar mais, chegou a hora de eu me entregar a Jesus. Sabe por quê, meu amigo? Enquanto você não se batiza, enquanto você não assume Jesus diante da comunidade, diante do universo, enquanto você fica aí sem tomar sua decisão, a Bíblia diz que você é um candidato ao céu. Mas quando você se batiza, quando você se entrega a Jesus, quando você nasce da água e do Espírito, você deixa de ser um candidato ao céu e passa a ser um cidadão do céu. Cidadão do céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou, o universo se formou no seu falar. Teologia
dia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua canção. No silêncio encontro resposta certa. Então, dono de toda a ciência, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica. De novo, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Eu perguntei para Isabela aqui, né, que ela estava se batizando. O que você vai se batizar, Isabela? Eu achei interessante a resposta dela. A Isabela respondeu assim: pastor, Deus fez muito por mim. E Ele fez tanto que eu não consigo imaginar outra atitude que não batismo. E aí eu fiquei emocionado ouvindo ela falar isso aqui. E aí eu perguntei: Isabela, me responde numa sua idade aí, né? E ela falou que tem 14 anos de idade. Sabe o que me chama a atenção às vezes? Às vezes a gente vive tão mais, 40, 50, 60, não sei quantos anos forem, e ainda assim não conseguimos ser gratos a Deus e reconhecer as bênçãos que Deus tem derramado em nossas vidas. Mas a Isabela aqui, ela reconhece essas bênçãos. Ela é grata a Deus, ela falou que Deus fez muito por ela. Isso é o mínimo que ela pode fazer por Deus. Então hoje eu fico fazendo uma pergunta para a igreja aqui, vendo os gravadores chegando, né? O pastor daqui a pouco vai fazer um apelo também. O que Deus tem feito na tua vida? O que Ele tem transformado? O que Ele tem te dado? Ele tem dado muitas coisas, não tem dúvida nenhuma. Ele fez você acordar hoje. Você tem um fôlego de vida. Você tomou seu café da manhã. Você conseguiu chegar até aqui. E eu digo uma coisa: apesar de realmente ninguém explicar Deus, é impossível explicar a Deus, é muito possível sermos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Amém? Amém.
Sabemos que ele irá viver muitos desafios na sua vida, início de uma caminhada. Mas temos a convicção que nesse momento ela toma a decisão mais importante da vida dela. Sabemos também que essa decisão servirá como um ponto de impulso para que outras pessoas aqui também possam tomar a mesma decisão. E é confiando ou seguindo a ordem que o Senhor nos deve, para perdão dos pecados de Isabela, e para que o nome dela venha ser escrito não somente no livro da igreja do colégio, mas que venha ser escrito no livro da vida, com letras de ouro. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma grande festa no céu, quando o pecador se arrepende e se entrega a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sorrindo para você nessa manhã, Isabela. Felizes porque você tomou a sua decisão. Mas eu pergunto para você, e você, meu amigo, e você, minha amiga, que ainda não é batizado, e você que tem andado sozinho aí pelas ruas do Rio de Janeiro, Jesus em breve vai voltar. Em breve a última colheita da terra será realizada. Em breve, queridos, tudo isso que nós conhecemos hoje vai passar. Porém, só desfrutarão do céu, da eternidade, aqueles que decidirem viver essa vida como amigos de Deus, como amigos de Jesus, seguindo as orientações da sua palavra, seguindo a influência do seu espírito no seu coração. Mas alguém vai dizer assim: mas pastor, Deus é meu amigo. E eu tenho certeza que Deus é seu amigo e que Ele faz tudo por você. Mas nós precisamos ser amigos de Deus também. Ele quer nos ensinar a viver uma vida diferente, a viver os princípios do reino dos céus. Você pensa que Jesus, Ele vai ficar feliz ao ver o joio sendo amarrado em feixes, jogado no fogo? Jesus não vai ficar feliz. Você pensa que Jesus vai ficar feliz quando a uva podre ela for levada para ser pisada e destruída? Jesus não vai ficar feliz. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele espera que o ímpio se converta, que ele abandone os seus maus caminhos e seja salvo. Não tem como ser salvo sem Jesus. Não tem como ser salvo sem a palavra de Deus. Não tem como ser salvo sem entrar no tanque de batismo, sem ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o caminho do céu esse, queridos. É o caminho de Deus. E Jesus, Ele não vai tardar. E eu gostaria de sair daqui nessa noite lá no Japão, dia aqui no Brasil. Pode ter algum japonês assistindo aí pela internet. Eu queria marcar um encontro
encontro com você nessa manhã, lá no céu, debaixo da árvore da vida. Mas para que isso aconteça, Jesus tem que ser seu advogado. Você tem que tomar a decisão hoje de andar com Jesus. Quem está longe de Jesus tem que voltar para Jesus hoje. Quem está afastado da igreja tem que voltar para a igreja hoje. Quem não é batizado é para se batizar hoje, mas pode se batizar amanhã também, ou no próximo batismo. Mas você tem que sair daqui com uma decisão na sua vida. Você não pode sair daqui em cima do muro, porque o muro não pertence a Deus. Você tem que sair daqui hoje trigo, amém? Você tem que sair daqui hoje família de Deus. Você tem que sair daqui hoje descendência da mulher. Você tem que sair daqui hoje povo de Deus, perdoado, purificado, justificado, reconciliado, adotado, propiciado por Deus, cheio do Espírito Santo e vivendo cada dia se preparando para a volta de Jesus. Vou chamar a cantora aqui para me ajudar a cantar uma música. Cantora Valentina. Nós vamos cantar uma música que a igreja conhece. Essa música é Não Tardará. E enquanto a gente canta essa música, eu queria que você que sabe o que você precisa, você que sabe que precisa se entregar a Deus essa manhã, você que sabe que hoje é um dia de salvação na sua vida, eu queria que enquanto a igreja cantasse essa música e a gente cantasse essa música, você viesse aqui. Você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que está afastado, você que não é batizado ainda, e você que quer renovar a sua vida espiritual com Deus. Cristo irá voltar. Cristo irá voltar. Não vai tardar. Nós vamos para lá, amém? Então os que não são batizados, venham aqui na frente. Olhe bem, em nome de Jesus. Venha, diga Jesus, eu quero me preparar. Você que está afastado, venha, diga Jesus, eu quero me preparar também. Você que é membro da igreja de Jesus, agora eu entendi que eu não posso ficar vacilando. Eu quero me preparar, venha também. Venha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha me dizer, Jesus, eu quero. Pode subir, meu irmão. Sobe aqui no altar. Venha dizendo, Jesus, eu quero. Se tem alguém aí do seu lado, está com vergonha de vir sozinho, venha com seu amigo. Venha com sua mãe, com seu irmão, com sua família. Venha com as pessoas que você ama, que você quer que elas estejam com você no céu. Venha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, eu quero me preparar. E quero junto a você lá no céu. Tem alguém que você ama aqui nessa igreja, que você sabe que precisa estar aqui na frente, não está? Vá dessa pessoa, estenda a mão para ela e diga: amado de Deus, vamos comigo lá na frente. Vamos dizer a Jesus juntos que nós queremos nos preparar, que nós queremos subir
para o céu. E nós queremos estar entre o povo de Deus. O céu também é para as crianças. Pastor, eu posso ir aí também? Eu sou criança. Claro que você pode. Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Venha, suba aqui no altar. Chegue mais perto do tanque de batismo. Chegue mais perto de Deus. Jesus morreu para lhe salvar. Jesus quer você. Você é a coisa mais linda que Deus tem aqui nesse mundo. Jesus não quer que ninguém aqui se perca. Jesus quer as crianças. Jesus quer os jovens. Jesus quer as famílias. Ele quer os maridos, as esposas. Traga sua família para Cristo. Traga seus amigos para Jesus. Porque você não sabe qual será o último tempo da sua vida. Você não sabe até quando você vai estar vivo. As pessoas ficam perguntando assim, mas pastor, o que vai ser de mim depois? Se eu for aí na frente, aceitar o apelo, eu ainda estou com problemas na minha vida. Jesus quer você problemático, para Ele ajudar você a resolver os seus problemas. Jesus quer você bêbado, para Ele te libertar da bebida. Jesus quer você viciado, para Ele libertar você das drogas. Jesus quer você doente, para que Ele possa lhe curar. Se você ficar aí pensando que você vai conseguir sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar dando volta nesse mundo. Você pode até sair do Brasil, mas você nunca vai sair para o céu. Você nunca vai entrar nos carros de nuvem. Você não vai conseguir sozinho, filho. Por isso você precisa se entregar a Jesus. Por isso você precisa fazer de Jesus o seu príncipe da sua vida. Por isso eu convido você a vir. Você que já está em paz com Deus, que a sua vida está em paz com Deus. Você que já se entregou a Jesus e está vivendo na presença de Deus, fique em pé. Amém. Tem mais alguém que quer vir? Quer dizer, pastor, me espera aí um pouquinho. É porque eu não sei, é um negócio aqui que eu já tive aí também sentado. É uma luta grande. Jesus não quer você perfeito, filho. Ele quer que você tome a sua decisão. Porque Ele só pode operar na sua vida se você permitir. Ele é um cavaleiro. Ele não vai invadir sua casa. Ele está falando, Ele está batendo na porta. Mas quem tem que abrir a porta é você. Tem mais alguém que quer vir? Mais algum corajoso, mais alguma corajosa nessa manhã? É fácil se esconder na multidão que está aí no mundo. Mas para se entregar a Jesus tem que ter coragem. Só homens de verdade se entregam a Jesus. Tem que ter coragem. E se esconder no mundo é fácil, mas para assumir o céu na sua vida tem que ter coragem. Só mulheres de verdade assumem Jesus na sua vida. E tem que ter coragem. Tem que ter renúncia. Mais alguém que quer dizer, pastor, eu sou corajoso? Venha. Posso orar? Se Jesus voltar agora, você está na colheita do trigo? Posso orar? Se a foice passar agora, você é trigo? Posso orar? Ou tem alguém aqui que está assim, pastor, eu acho que eu estou no lagar. Então sai do lagar e vem para cá para o trigo, meu irmão. Sai do joio e vem para o trigo. Você acha que o trigo é o quê? O trigo é bonzinho? É? O trigo foi transformado, era joio, mas foi transformado em trigo por Jesus. Venha ser transformado. Não tardará, queridos.
Fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama igual o cego Bartimeu em Jericó. Clama mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sem o Senhor eu sou joio. Sem o Senhor eu estou condenado. Sem o Senhor eu vou perder o céu. Por isso, Jesus, faz um milagre na minha vida. Transforma esse coração, Senhor. Eu quero ser um cidadão do céu. Eu quero viver na Tua presença. Eu quero viver preparado para a Tua volta e ajudar outras pessoas também, Jesus, a ouvir essa mensagem e serem salvos por Ti. Faça por mim, Jesus, o que ninguém mais pode fazer. Perdoa os meus pecados. Me defende aí no tribunal do céu, Jesus. Se chegou o meu nome aí, por favor, Jesus, é com o Senhor agora. Se o Senhor não me defender, já era. Por favor, Jesus, ensine a Te amar e a Te obedecer. E que quando o Senhor voltar, todo esse povo aqui da Igreja Adventista do Colégio e também do bairro do colégio possa subir para o céu, possa ser salvo. Te peço, Senhor, em Teu nome maravilhoso. Abrace pelo menos 10 e diga assim: amado de Deus, eu quero Te encontrar lá no céu. Eu quero subir junto com você no dia da volta de Jesus. Você é trigo,